quero avisar que a próxima revista já está pronta. E é bonita, irmãos. Pense uma coisa bonita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, abramos, pois, nossa revista. Hoje é o estudo número 7, né? Estudo 7. Glória a Deus. Página 45. Hoje eu vou precisar muito, irmãos, mas muito mesmo. Nós temos que trabalhar com muitos textos bíblicos. Então, se você tiver com esse aparato bom que tem aí, levante, porque nós vamos precisar muito da revista e da Bíblia, tá certo? Pode levantar. Os irmãos que não sabem levantar, os outros ajudem, tá certo? Precisamos do aparato hoje de manhã. Hoje eu vou precisar muito dos irmãos. Nós vamos trabalhar com muitos textos bíblicos, tá bom? Amados irmãos, estudo número 7. Igreja, o meu povo. Nós estamos juntos trabalhando este trimestre, que às vezes se transforma em um quadrimestre, né? Sem nenhum problema, a revista é nossa mesmo, a gente começa, quando vai terminar, Deus é que sabe. Não tem pressa. E se Jesus voltar, a gente vai estar no céu, então louvado seja o nome do Senhor. Mas esse trimestre nós estamos trabalhando com o que é a igreja. E se você parar e pensar, é impossível ter uma definição única, certinha, como os meninos dizem, redonda, né? Com todos os seus quadriláteros. É impossível ter uma definição única, certinha e redonda da igreja, porque a igreja é a realidade espiritual mais profunda que existe. É o mistério, segundo o apóstolo Paulo, escondido por Deus e revelado em Cristo e nos apóstolos. Ela tem dimensões tão profundas e grandes que Jesus só poderia nos ensinar o que vem a ser a igreja por intermédio de fatos do dia a dia, Rosalina. Então Jesus diz, olha, a igreja é o meu corpo, aí dá para entender. A igreja é o meu edifício, aí tem como entender. A igreja é o meu rebanho, aí tem como entender. E hoje o Senhor, Ele nos traz mais uma menção profunda do que é a igreja. Igreja, meu povo. Igreja, meu povo. Nós vamos tomar muito cuidado com os dois textos que vamos ler, porque esses textos, quando mal interpretados, eles geram teologia maligna. Teologia maligna. Então, nós precisamos ir com muita calma na aula de hoje, com todos os textos. Não existe crente que não seja teólogo, irmãos. Não tem. Você é um teólogo. Só o fato de abrir a Bíblia e tentar entender a Bíblia, você já é alguém que tenta alcançar conhecimento sobre Deus. E teologia é a ciência que busca alcançar o conhecimento sobre Deus. Então, o grande problema da teologia é quando nós chegamos a conclusões erradas, conclusões incorretas. Então vamos com muita calma nesses dois textos, entendendo com muita calma cada um deles, para poder trabalhar com a lição hoje. Página 45. Página 45. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Geração eleita.
sacerdócio real, nação santa. Nós não vamos trabalhar com esses conceitos. Mas aqui o apóstolo Pedro, de forma muito clara, diz: povo adquirido. Como assim, povo adquirido? Que história é essa? Porque o grego aqui, adquirido, significa comprado. Se compra pessoas? Pessoas são objeto de compra e venda? Uai, objeto de compra e venda é coisa, e não pessoa. Objeto de compra e venda é carro, é casa, mesa, fruta, legumes. Mas que história é essa de que nós somos povo comprado? Vamos, por gentileza, agora para o texto de leitura em classe, que é o texto da página 46. É Paulo escrevendo a seu filho Tito. Paulo tinha dois grandes homens de confiança: Tito e Timóteo. E no final da vida, por incrível que pareça, ele passou até 3. Tito, Timóteo e João Marcos. Quem ele queria matar no início do ministério. Olha que interessante. Quando ele escreve a Tito, em Tito capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Aí está falando do Pai. E aí vem uma conjunção aditiva e aí vai falar de uma nova pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 14 é a continuação de Cristo, não de Deus. O qual, pronome relativo, se referindo a Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, nos retirar de toda a iniquidade, e purificar para si. Então Cristo, além de nos retirar de toda a iniquidade, ele nos purifica, nos limpa, para si, um povo seu. Mariazinha, eu e você somos povo dele. Um povo seu especial, zeloso de boas o quê? Obras. Irmãos, Paulo e Pedro constituem-se na igreja primitiva dois grandes referenciais de Cristo. Nós estudamos juntos que a igreja está edificada sobre Cristo e o fundamento dos apóstolos. Quando você olha para Paulo, você vê Paulo dizendo que nós somos povo de Cristo. Quando você olha para Pedro, você vê Pedro dizendo que somos povo de Cristo. Um diz, povo seu, remido. Outro diz, povo seu, adquirido, comprado. Remido, adquirido e comprado. Quem sou eu e você? Quem somos nós? Povo dele. O que é a igreja? A igreja é o quê? Meu povo. Quando Cristo olha para nós, Cristo diz, meu povo. Mas o que Cristo estava dizendo? Você tem que entrar na cultura da época, Mariazinha. Você tem que ir comigo e descer lá no mundo do Império Romano. Quando alguém dizia meu, alguém estava dizendo de forma simples, eu comprei e a mim pertence. Peraí, pastor, só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Você está querendo me dizer
que na época do Império Romano, pessoas eram compráveis, pessoas eram vendidas, pessoas eram adquiridas. Irmãos, houve uma época, para a vergonha da humanidade, em que pessoas eram compradas, pessoas eram vendidas e pessoas eram adquiridas. Você sente algum prazer quando vai numa loja e adquire um produto que estava desejando há muito tempo? Porque eu sinto. Eu, quando estou querendo um sapato e eu consigo encontrar um sapato do meu estilo, rapaz, está ali uma coisa que me dá alegria. Boto no pé, coube, e eu consigo pagar, aí a felicidade é maior ainda. Não é? Se eu não consigo pagar, não tem problema. O cartão de crédito existe para te botar na fria. Aí divido em suaves e eternas prestações. Não é verdade? Mas você pelo menos traz o sapato para casa. O sapato terminou também a existência do sapato. E lá vai você fazer uma nova. E lá vai você fazer uma nova dívida. E assim o mundo vive e a economia gira, não é? É bom comprar. É bom adquirir. É bom ter. Agora, entenda algo que é fundamental. A gente compra coisa. A gente adquire objetos para serem usados. Mas na época do Império Romano, uma pessoa como eu e você poderíamos deixar de ser pessoa para ser objeto, nos tornando escravos. Pastor, é sério? É sério. Como é que isso acontecia? Pegue sua caneta e anote, porque, de novo, o Weber não me deixou colocar isso na revista. Eu coloquei, ele tirou, e ele disse tem número de páginas, e ele disse, eles que anotem. Você vê como o Weber é ruim, né? Ele prega domingo à noite, aquela pregação maravilhosa, conversão em massa, Deus abençoando, mas olha o que ele faz comigo, né? Vamos lá. Anote aí, por gentileza, existiam algumas formas das pessoas se tornarem em escravos e absolutamente compráveis. Primeira forma, você dever. Ai, que dor. Que história é essa? Sim, é o famoso comprei e não paguei. Pago quando Jesus abençoar. Tem crente que é assim, né? Comprei e não paguei, pago quando Jesus abençoar. Só que Jesus abençoa, mas o indivíduo não administra. Na época de Cristo a coisa era feia. Pago. É o famoso, devo não nego, pago quando der. Não é assim não. No dia da dívida não pagou, o credor vem e te leva como escravo. E olha o problema. Se você tivesse mais de 30 anos... você tinha uma vida viável pequena, porque se vivia na época de Cristo, no máximo, 60 e poucos anos. Por muita saúde, 65 anos. E por extrema misericórdia e graça de Deus, como o apóstolo João, mais de 90 anos. Quem vivia 70, 80 anos era rico. Não é como hoje no Brasil, que graças a Deus, por causa das injeções que nos dão e vacina desde pequenos, a expectativa de vida é chegar aos 90. Chegar aos 90. Então presta atenção, mais de 30, 35 anos, você era devedor, olhavam para você e diziam assim, vai me servir por pouco tempo, é 15 anos, ele está acabado. Ia quem com você? Chuta. Adivinha quem ia com você e se tornava escravo? A esposa e os filhos. Aí estava o olho grande. Porque quando você pega os filhos, você tem um moleque que está com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. E aí você tem, então, Jeremias, não só eu, que vou servir a você por pouco tempo. Mas você tem um Jojo. Essa é a questão. Aí vale a pena.
Você se lembra aquela viúva daquele profeta de Deus que chegou perto do homem de Deus e disse: ó, meu marido te serviu, meu marido serviu a Israel, meu marido era homem de Deus, meu marido só era biruta, ele não tinha cabeça no lugar e ele estava devendo. Agora está batendo na minha porta os credores para levar meus filhos. Entendeu por que ela disse isso? Porque ele morreu e deixou dívidas. Aí, graças a Deus, o profeta diz: ó, vai na vizinhança, pega tudo que é botija que você tem, que Deus agora vai te dar a aposentadoria do teu marido, e você vai ter riqueza não só para você, mas para a tua família inteira. Eu estava fazendo os cálculos essa semana do que aquela mulher teve. No período de escassez, o produto que ela tinha na mão dava para ela viver e os filhos viverem, e chegaria um pouquinho de dinheiro para os netos. Olha o que Deus fez, né? Olha o que Deus fez. Agora olhe para cá. Primeira forma de alguém se tornar escravo era em razão das dívidas. Por isso que a Bíblia diz, e nós já lemos, que seria possível o remidor. Quem era o remidor? O remidor era um parente próximo. O remidor era um parente o quê? Próximo. Que ia ao teu credor e o quê? Pagava a tua o quê? Dívida. E te tirava da dívida. Melhor dever para o irmão que para o estranho. Melhor dever para o irmão do que para o estranho. Porque pelo menos com o irmão haveria a possibilidade de no jubileu você sair livre com todas as suas propriedades. Dever para o teu irmão havia a possibilidade de, além do jubileu, você simplesmente ter a garantia de que teu irmão não ia te colocar trabalhando mais do que você podia. Dever para o seu irmão haveria garantia extrema da palavra de Deus de que na sua exaustão você poderia descansar de 1 a 3 horas. Dever para o teu irmão havia por parte da garantia da palavra de Deus que pelo menos no sábado você estava liberado para adorar a Deus. Os irmãos vão amar o livro de Levítico. Quando nós chegarmos a Levítico, os irmãos, na nossa leitura bíblica diária, ok? Estamos em Lucas, não é? Ok? Quando chegarmos em Levítico, os irmãos vão ter a sensação: Jesus, por que a República Federativa do Brasil não adota as leis de Levítico? Pelo menos as leis sociais são as leis mais avançadas até hoje existentes na face da terra, irmãos. Que coisa fantástica o Velho Testamento. A lei era fantástica. Agora, quando você não devia para o teu irmão, vamos lá. Se eu fosse escravo, não do meu irmão, mas se eu fosse escravo de outrem, você acha que eu tinha sábado? Pensa. Sábado? Você quer servir a Deus um sábado? Vá morrer. Vá trabalhar, vagabundo. Sábado. Teu Deus não é meu Deus? Você acha que eu teria intrajornada? Ou seja, entre a manhã e a tarde, eu ia ter direito ao almoço, como estava na palavra de Deus. Entre a tarde e a noite, eu ia ter o direito à janta. E se eu tivesse cansado e estafado, eu teria direito ao descanso? Você acha que de cada 7 anos eu teria direito a 1 ano de tranquilidade? Conversa mole. Por isso que em Levítico se dá o direito de um parente remir quem? Remir quem? O outro parente. Amados irmãos, o texto bíblico fala desta realidade. Segunda forma de uma pessoa ser escrava. Vamos devagarzinho. Primeira, porque devia. Segunda, porque entrava em batalha, em guerra, em atividade bélica, e o seu país perdia.
Já ouviu falar de despojo? Despojo. Despojo é o conjunto de bens que eu tenho por direito, porque o meu adversário perdeu. Despojo é um direito de guerra, até hoje estabelecido. Só que a ONU, ela diminuiu o direito de despojo. Hoje existe um conjunto de normas de direito internacional dizendo o que um país pode e o que um país não pode quando conquista o outro. Compreendeu? Mas na época de Cristo, você acha que tinha ONU? Na época de Cristo, você acha que tinha limitação ao despojo? Meu amigo, você perdeu a guerra, é como os meninos da mocidade dizem, passa o cerol. Acabou, mata, arrebenta, quebra, estupra e faz tudo. Você lembra de Daniel? Você acha porque Daniel, Mesaque, Sadraque, Abdenego foram levar Misael, Azarias e Ananias foram levados cativos? Vocês acham que eles eram o quê? Primeiro, mataram a família deles. Segundo, matou todo mundo que estava acima deles para não ter resistência e rebelião. Agora, você acha que eu vou pegar alguém como Daniel, com a capacidade mental dele, vinda de família real, com a capacidade física no melhor, e eu, Nabucodonosor, vou jogar fora? Não, esse moleque vem aqui do meu lado. Vai comer minha comida, vai beber minha bebida, vai me servir. Porque esse moleque agora é o quê? É meu escravo. Ele é despojo de quê? De guerra. Ou você acha que Daniel era o quê na Babilônia? Ah, pastor, mas escravidão assim até eu quero. Sim, mas você tem diversos níveis de escravos. Você se lembra de José? José era escravo. Há uma discussão teológica muito grande. Se quando Daniel e José se tornaram o segundo no reino, se eles deixaram de ser escravos. Porque se você parar e pensar e ler os textos, José nunca brincou com Faraó. Por que José nunca brincou com Faraó? Porque talvez nunca tenha deixado de ser o quê? Talvez. Quando estudarmos Gênesis, os irmãos vão adorar essa passagem. Oh, que o Senhor não volte logo para a gente estudar a Bíblia. Mas se ele voltar, a gente conhece tudo lá no céu, né? Voltando à mensagem, preste atenção. Segunda forma de, então, se tornar escravo. Ser despojo de quê? De guerra. O maior vem sobre o povo do menor, domina, arrebenta, mata, acaba com tudo, leva os melhores bens, leva o dinheiro, leva a melhor comida, leva o melhor do gado, e é óbvio. Tu acha que eu vou matar a população inteira? Eu não sou idiota. Eu vou levar os melhores meninos para me servir. E terceira e a pior forma de se tornar escravo na época de Cristo. Essa era, meu Deus, essa é deplorável. Terceiro é o teu tutor te jogar fora. O teu tutor te jogar fora. Vocês acreditam que a história de usar filhos para pagar dívidas e se livrar de problemas ocorre hoje? E é moderna? É a menina que toma todas, vai pro baile funk, engravida e não sabe nem de quem engravidou. Aí vem a criança, aí vem a segunda, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, porque ela não consegue viver uma vida que não seja uma vida no pecado.
Aí ela olha e diz assim: rapaz, vão passar fome. Tudo bem que o exemplo que eu estou dando não é no Brasil, é em outro país. Aí ela começa a dar os... Tudo bem, não é uma realidade nossa. Graças a Deus, isso não ocorre no Brasil. Né? Você sabia que, na época de Cristo, havia uma ordem do Império Romano para os romanos: se é mulher, joga na rua, porque isso só traz prejuízo. Se é homem, veja se está completo. Tendo alguma falha, venda e pague dívidas. Se estiver completo, fica com ele. Teu filho poderia ser vendido e se tornar para os outros o quê? Essa era a mais deplorável das noções. Vamos lá. Como é a vida hoje de um escravo? Não, pastor, hoje nós não temos escravidão. É? Então tá. Então por que no Código Penal tem um tipo dizendo assim: reduzir alguém à condição análoga de escravo? Pena de tanto a tantos anos? Porque tem gente que eu pego e o meu coração é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que eu trago de longe e eu digo assim: não, deixa que eu crio lá em casa, eu vou criar esse menino. E o menino trabalha manhã, tarde e noite, o menino não tem férias, 13º e INSS, o menino não tem estudo, o menino não cresce. Ele é o quê? O meu coração é tão bom que eu pego gente que está vindo refugiada e eu digo: quer trabalhar? E aí, mesmo eu sendo uma das marcas maiores do Brasil de compra e venda de tecidos, eu boto o cara trabalhando 14 horas por dia e eu digo, depois de um ano que ele trabalhou, que ele ainda me deve. Eu faço umas contas fantásticas que saem do inferno e eu ainda digo que ele me deve. E que ele ainda tem que trabalhar para mim mais tantos anos. E se ele abrir a boca, eu quebro ele de cima a baixo. Meu coração é fantástico. Tudo bem que os exemplos que eu estou dando não são do Brasil, né? Graças a Deus isso é longe do Brasil, não é verdade? E hoje nós temos Constituição, direitos humanos, temos tudo. Você já imaginou como era na época de Cristo? Como é que era na época de Cristo? Já imaginou? Você sabia que Nero, o imperador romano, ele tinha do lado dele sempre 5 a 7 meninos de 4 a 8 anos para orgias, porque não passavam de escravos. Se com um menino... Quem aqui tem filhos entre 4 e 8 anos? Alguém aqui tem filhos? Jeremias, Deus o livre e guarde. Se com criança ser inocente como esse será feito, e com o resto? O que era pior, ser escravo? Não. Havia uma quarta forma de ser escravo, e essa é a última. Havia uma quarta forma. Você nascer escravo. Coisa linda. Você nascer escravo. Filho de escravo é o quê? Por que será
Ah, sim, eu esqueci de dar exemplos. Vocês viram o que os irmãos de José fizeram com José? Não venderam? José é um exemplo de escravidão promovida por seus tutores. Rubem tem que dar muita explicação a Deus. Ele perdeu a primogenitura porque subiu à cama do pai dele e dormiu com uma das concubinas. Mas o irmão mais velho não poderia ter permitido José passar por aquilo. Ele, naquele momento, no direito existente na época, ele era tutor. Ele não podia ter deixado. A omissão dele trouxe a escravidão a José. Vamos juntos. Meus amados, filho de escravo é escravo. Eu essa manhã ia trazer slides, ia trazer figuras para mostrar a vida de um escravo. Mas ia trazer muita dor no coração. Muita dor no coração. Vamos juntos? Então, 4 eram as formas de se tornar o quê? 4. Senhores e amados irmãos, Jesus é nosso dono. A igreja é o seu povo. E se Paulo dizia que era escravo de Cristo, e eu? Só que Cristo nos adquiriu como povo. Peraí, Jesus me comprou? Eu nem sabia que ele tinha me comprado. Te comprou. Eu sou escravo dele? Sou. Ué, mas eu nem sabia disso. Então tá bom. Há 2 certidões de posse de Cristo sobre você e eu. Cristo nos comprou de 2 formas. Primeiro, segundo os 2 textos que aqui estamos, Cristo nos compra. E como é que ele fez isso? Você se lembra que numa guerra e num combate, o despojo de guerra é de quem ganha? Cristo foi ao reino das trevas. Amarrou valente. Você se lembra do pastor Cícero comentando esse texto? Amarrou o valente. Não, mas ali Jesus estava falando por parábola. Sim, mas ele estava falando por parábola de algo que ia fazer lá na frente. Porque você só domina a vida do outro se você tiver poder para entrar, acorrentar e tomar as coisas. Quando Cristo morre na cruz, ele faz o que chamamos de remissão. Ele paga o preço de nossa salvação. E segundo a palavra de Deus, ele retira todos aqueles que nele creem do reino das trevas e os transporta para o reino da sua o quê? Luz. E o pior, não tem meio termo. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Daí a dificuldade do pobre ateu, daí a dificuldade do pobre agnóstico. Tentar entender, ele não entende, ele pensa que ele tem uma zona intermediária de conforto, coitado. E ele mal sabe que ou quem te domina é Cristo, ou quem te domina é o diabo. Não há meio termo. Todos nós, ao nascermos, já viemos ao mundo, não com pecado, mas com o coração inclinado ao pecado. Em pecado me concebeu minha mãe,
Sim, porque ela é pecadora. Mas eu já nasço com o coração inclinado ao pecado. E aí eu venho com essa semente horrível dentro do meu ser e eu vou crescendo, e eu vou entendendo que é ser pecador, 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 pecador. E eu não passo de pecador e sou desde criança dominado pelo império das trevas. Absolutamente dominado pelo império das trevas. Pegue seu filho de 1 ano. Deixa ele perto de outro garoto. Porque em menos de 5 minutos alguém mordeu alguém. Por quê? Amigo, não espere beijo do seu filho nem do meu. Daí porque Cristo se encarna, daí porque Cristo entra na nossa história, daí porque Cristo morre na cruz, porque assim como por Adão, todos foram levados ao pecado, pelo segundo Adão, Jesus, todos são redimidos do pecado. Talvez você e eu não entendamos agora a profundidade do que será dito nesse momento, mas escute. Quando Cristo morre na cruz, quando Cristo leva o sangue da expiação a Deus o Pai, Cristo está mostrando que um segundo homem veio e que um segundo homem venceu o pecado e que um segundo homem agora está produzindo o que, irmãos? A viabilidade de homens pecadores serem levados de novo ao reino dos céus. A Bíblia diz que Cristo ultrajou o pecado, a morte e o diabo na cruz. Cristo, como general romano, fazia. Segundo Paulo, em uma de suas cartas, Cristo desfilou publicamente com seus inimigos, absolutamente presos, ultrajando de todos na cruz do Calvário. Então Cristo, ao morrer, ele domina o império da morte e do pecado. E ele agora tem condições de trazer todo aquele que nele crer, da morte do reino da morte para o reino da o quê? Da luz. E isso é interessante, é incrível, porque quem é que de nós conseguia sair da escravidão do pecado sem Cristo? Bora, alguém aqui tem moral suficiente de dizer: eu consigo sair da escravidão do pecado com os meus pés? Alguém aqui tinha condições de se desacorrentar do diabo e do peso do pecado? Ele, como valente, foi lá, Claudentino, arrebentou as correntes que nos ligavam ao pecado. E como general vitorioso nessa guerra, nos tirou das trevas e nos levou para a sua o quê? E hoje nós somos propriedade dele. Lê comigo a introdução. Lê comigo a introdução. Página 46. Página 46. Achou? Lê comigo. Você sabia que Cristo olha para a igreja e vê como seu povo? O texto bíblico deixa muito clara a ideia de que Cristo se entregou para nos remir de toda a iniquidade e nos purificar, chamando-nos de povo de sua o quê? Propriedade. A noção que aqui temos é de um general militar que, após conquistar seu adversário, tem direito a todos os seus bens como justo prêmio por sua vitória. Daí a peculiaridade, ou seja,
pertencemos a alguém com exclusividade. Você se recorda da redenção realizada por Cristo? Você se lembra que Ele pagou toda a nossa dívida e que isso conferiu a Ele o justo prêmio, dando-lhe a possessão exclusiva do nosso ser? O que Ele fez após pagar o prêmio da nossa redenção? Como grande general, nos retirou das garras do reino da morte, transportando-nos para o reino de sua, o quê? Luz. O que significa sair da posse do reino das trevas e ir para a posse de Cristo? Incrível, né? Nós temos um dono completamente diferente de todos os donos do Império Romano. Estranhamente, ele olha para nós e diz assim: eu não vos chamo de servos. Vocês são meus, vocês são propriedade minha. Eu tenho direito sobre vocês, eu tenho direito de vida, de morte, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Eu não vos chamo de servo, eu quero vos chamar a cada um de vocês de amigos. Estranhamente, esse homem que poderia nos levar acorrentado para a sua grande possessão e para o seu reino, ele no seu reino, ele não nos chama de servos. Não nos trata como servos. Não bate na gente. Não arrebenta a gente. Não coloca a gente trabalhando sem comida. Mas ele diz: eu quero chamar vocês de amigos. Porque a relação que eu quero ter com vocês é uma relação de domínio diferente. É de domínio não pelo poder, é de domínio pelo amor. Você é meu amigo. Como meu amigo, você não precisa trabalhar na minha lavoura. Trabalhe se quiser. Como meu amigo, você não precisa estar comigo todo o tempo. Eu quero estar com você, mas se você quiser, eu estou por aqui. Como meu amigo, você tem liberdade exclusiva e absoluta de estar comigo sempre. Se não quiser estar, não tem problema. Mas eu prometo estar com você. A relação não é patrão e empregado subjugando. A relação é amigo. Aí os discípulos acharam estranho. Ele quer amizade? Aí de repente os discípulos começaram a ouvir algo mais estranho ainda. Pai nosso que estás nos céus. Aí os discípulos começaram a dizer: ó, meu Pai, vosso Pai. Aí ouviram: meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Ou seja, o homem que nos comprou, ele é tão mau, tão maligno, tão difícil de relacionamento, que ele agora nos chama de irmãos. E ele não tem problema nenhum com os irmãos mais novos, porque irmão mais novo só dá trabalho. Se você é o mais novo, não fique chateado, você só dá trabalho. Irmão mais novo. Irmão mais novo quer sair da casa do pai. Irmão mais novo quer gastar a vida com dinheiro fora. Eu só falo isso porque eu também sou mais novo. A Geídia que é a mais velha. Irmão mais novo só quer fazer besteira. Não, o mais velho tá lá, tadinho, trabalhando do lado do pai, se esforçando. E é interessante que... Como é que Jesus poderia falar uma parábola daquela, irmãos? Porque ele é o nosso irmão mais... Pode cobrar de nós, os irmãos mais velhos, amor pelos irmãos mais novos. Engraçado, ele deixa de nos chamar de servos para nos chamar de amigos. E nos chamando de amigos, agora ele simplesmente nos chama de irmãos. Ele possibilita o que era impossível
improvável na escravidão da época, ele possibilita que um escravo se torne filho do mesmo pai. Que amor é esse? Que dom é esse? Que dom é esse que se arrebenta todo para me tirar do império das trevas? Que me tirando do império das trevas, não me trata como eu devo ser tratado, como escravo. E passa a me chamar de amigo. E depois de me chamar de amigo, passa a me chamar de irmão. E passa a dizer que o pai dele é meu pai. Que a herança dele é minha herança. Que a vida dele é minha vida. Que os sonhos dele são meus sonhos. Que a alma dele é minha alma. E que o corpo que ele tem, agora que atravessa paredes e que vai e volta, que não tem limitações, vai ser o corpo que eu vou ter? E diz que não quer me deixar sozinho, diz que tem que voltar para o Pai, porque tinha que voltar para o Pai para terminar de me redimir. Tem que voltar para o Pai para apresentar o sangue, para terminar de me redimir, mas pede para o Pai mandar o que há de mais precioso no céu, que é o Espírito Santo, para estar comigo, para me preparar, porque onde ele estiver, ele quer que eu esteja com ele eternamente. Porque um dia ele vai me apresentar ao Pai, com exclusividade, um a um. Está aqui o Elias, está aqui a Mariazinha, está aqui a Dinha, está aqui o Arimateia. Ele vai apresentar um a um. E ele vai dizer: Pai, te fazer um último pedido. Onde eu estiver, eu quero que esses aqui estejam. Onde é que Cristo vai estar na eternidade? O que Cristo vai ser na eternidade? Quais as glórias que Cristo vai desfrutar na eternidade? O que espera Cristo na eternidade? Onde Ele estiver, nós estaremos o quê? Com Ele. Amados irmãos, na história de Roma, só teve um general que pegou um escravo dele e transformou em seu filho. Foi uma das batalhas mais épicas de todos os tempos. Ele era um general da frota da 7ª Legião, que defendia Roma no mar Mediterrâneo. E a guerra foi tão intensa que esse general pensou que tinha perdido a guerra. E um dos escravos, daqueles remadores, sobreviveu e salvou o general. E o general, por carinho, o trouxe para ser seu escravo. Desenvolveu com ele uma relação de amor imensa e o tornou seu filho. Fora esse caso, só mais 2, só que os outros 2, pelo que eu li, eram lendas. Esse é verdadeiro. Que Deus é esse? Que desce da sua glória, que se humilha ao ponto que se humilhou, para redimir a mim e a ti. Nos tirando das trevas e nos levando para a sua o quê? Luz. E nos dando hoje a possibilidade de crescer nesta relação.
Aqui uma divisão entre nós e calvinistas. Calvinistas dizem, foi muito trabalho para perder. Então, óbvio, quem aceitar Jesus como Salvador nunca perderá a salvação. Mas só aceitará Jesus como Salvador quem Cristo já o escolheu para ser salvo. Nós não cremos assim. Nós cremos que o trabalho foi tão grande, o amor foi tão grande, que todo aquele que com sua boca confessar e em seu coração o quê? Crer, será o quê? Agora, que tipo de relação nós queremos ter com Ele? A relação só de servos? Aquela relação de quem está na igreja e trabalha por trabalhar, faz por fazer, realiza por realizar? Essa é a relação que nós queremos? Ou será que nós já crescemos no conhecimento com Ele e agora já somos amigos? Já começamos a nos interessar um pouco mais por Ele, por sua casa, pelo seu amor. Mas ainda não estamos tão próximos e íntimos. Ou será que já chegamos na melhor das posições de entender completamente o que Ele fez e já chegarmos à posição de filhos? Que olha para tudo isso e diz aqui, isso aqui é do meu irmão mais velho, isso aqui é do meu pai, aqui está a minha alma, aqui está a minha vida. O outro que eu estou vendo é nada mais, nada menos que meu irmão. E a vida é uma só, e a gente tem que ir para o mesmo céu. Quanto tempo será que ainda precisa para a gente crescer nessa relação de amor e devoção? Irmãos, nós temos um dono que nos ama, um dono que nos remiu, um dono que tem por nós amor extremo e que quando diz, igreja meu povo, deu direito a esse povo de ser, como ele, filhos do mesmo Pai. Por isso que o ponto 2 diz, não tem o que fazer. Povo especial e zeloso de boas, o quê? Não tem o que fazer diante de tão grande façanha. Porque ao contrário de Rúben, que por omissão nos deixou ser vendidos no deserto e para o deserto e para medianitas e para sofrer, como aconteceu em José, nosso irmão contrário, nosso irmão veio a nós e nos tirou de todo o Egito e de todo o pecado. Jesus é esse José que nos retira da escravidão. E aí fazer o bem, aí repartir a túnica, dar àquele que não tem, não é para ser salvo, é porque já somos o quê? Ruth, é tanto amor que nos atinge, que as obras são consequência. São consequência. E a maior de todas as obras está no ponto 3. Temos que cuidar de pobres? Temos que cuidar de necessitados? Temos que cuidar de viúvas? Temos que cuidar dos irmãos mais pobres? Está tudo aqui no ponto 2. E você em casa vai ler cada um desses textos do ponto 2. Agora, nada se compara ao ponto 3. Nós fomos adquiridos para a maior de todas as finalidades, que é o ministério da reconciliação. Escute. Quando nosso irmão mais velho fala, interessa com certeza o que ele falou, porque o que ele fez por nós, ninguém faz.
Quais foram as últimas palavras de Cristo para nós? Elas estão na página 47. Pegue aí no final da página 47. Tem aí de azul, Mateus 28, 16 a 20. Vamos ler juntos. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhe designara. E quando viram, adoraram, e alguns ainda duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou, dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha o que é dito em Marcos 16. Vamos juntos. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou a seu rosto a incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito ao que tinham visto já ressurgido. Mas é óbvio, quem foi dar notícia foi mulher. Até esse tempo os homens pensavam que mulher não pensava. Mulher não entendia direito o que via. Jesus ressuscitado está maluco. E ó que tentaram calar as mulheres, hein? Vou mostrar isso depois. Olha que fantástico. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for salvo será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes trará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos, serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com seus sinais. 2 Coríntios 5,17. Se lembra do texto lindo do versículo 17? A gente gosta tanto de texto fora de contexto, né? Lê comigo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura, o quê? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez o quê? Glória a Deus. Agora vamos ver a consequência de ser nova criatura. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ou seja, Cristo nos tirou da escravidão do pecado, nos levou para a sua luz, e Cristo quer que façamos o mesmo com os outros. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Porque Ele não imputou aos homens as transgressões? Porque Ele pegou todo o nosso pecado e jogou em Cristo na cruz. Daí a cruenta morte de Cristo. Olha que fantástico, irmão. E nos encarregou da palavra da reconciliação. Você e eu estamos encarregados de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? E não vamos modificar a vida de ninguém. Quem faz isso é o Espírito. Eu e você estamos encarregados de trazer pessoas a Cristo, para ouvir a voz de Deus. É só isso, o resto quem faz é Ele. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogando, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Para terminar, já vi que meu horário terminou, dá para saber direitinho. Onde está o nosso remidor hoje? Nos tirou da escravidão, nos tornou povo seu. No início nos chamou de servos, depois começou a nos chamar de irmãos. Nos deu a chance de ser filhos de Deus. Segundo Hebreus, Ele hoje está à destra do Pai, intercedendo por cada um dos seus, que hão de herdar a vida, o quê? Porque como dono amoroso,
Ele nos amou até a morte e não nos deixará de amar pela vida eterna. Hoje o Espírito nos prepara para o grande dia do encontro com Ele e viveremos com Ele pelos séculos e séculos sem fim. Ó Deus, que amor é esse? Que amor é esse, Deus? Que amor é esse? Imerecido, inconteste, inigualável. Que amor é esse? Ó Deus, a humanidade não tem meio termo. Ou é escrava do pecado, ou é, entre aspas, Deus, escrava de ti. Que escravidão maravilhosa. Que escravidão fantástica. Nós somos tua propriedade. Que dono é esse, Deus? Que dono é esse? Ó Deus, tu excedes tudo. Tu excedes todos. Só há uma posição para nós de joelhos diante de ti. Ah, Deus. Agora entendemos o que é graça, favor imerecido. Glórias ao teu nome. Por todos os séculos. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos cantar, né? Vamos adorar o nome do Senhor.